No Brasil, os impostos pesam mais sobre os mais pobres, dado comprovado por uma pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. A redução da carga tributária é uma das maiores demandas da sociedade. Nesse Palavra Aberta, vamos falar sobre imposto de renda com a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. Muito obrigada pela presença, deputada. Não. Com essa lógica de que os pobres pagam mais, também se aplica ao imposto de renda, não é isso, deputada? Por quê? Sem dúvida. Primeiro é bom a gente compreender que é preciso pagar imposto. A sociedade distribui a riqueza, em certa medida, pagando imposto para que o Estado dê, em contrapartida, serviços. Saúde, educação, previdência. Então, não existe uma sociedade que não se possa pagar imposto, que não se deva pagar impostos. Segundo, é que no Brasil, nós tivemos uma situação de que quem paga imposto é o trabalhador assalariado. As pessoas mais ricas que vivem de renda, que têm ação na bolsa, que aplicam nesses fundos a longo prazo, eles pagam bem menos. Por exemplo, se um trabalhador que ganha 2.700 e pouco, que tem a maior alíquota, que é 27,5% de desconto, se esse trabalhador aplicasse, recebesse ações de uma empresa, da Fiat, da Mercedes, ele pagaria só 15%. Por isso que hoje nós temos que fazer a justiça tributária, que é uma forma de distribuir renda. Quer dizer que se houvesse uma reforma tributária que incluísse o imposto de renda, ela seria mais sentida pela população de uma maneira geral, porque o imposto de renda pesa muito nessa, vamos chamar assim, desigualdade. É isso? Sem dúvida, é uma desigualdade tributária, realmente. A reforma tributária que o governo nos envia tem o objetivo de simplificar os impostos. Então, tentar criar um só, o chamado IVA federal, que é um imposto de valor agregado, que vai ser cobrado, que junta os diferentes impostos aí. Mas isso daí não dá um impacto na vida cotidiana das pessoas, dá um impacto no país, no desenvolvimento, nos recursos que os estados, os municípios, a União vão ter. Nós precisamos de, como uma legislação que não é uma emenda constitucional, que a reforma tributária é emenda constitucional, o imposto de renda, que vem logo depois, ele precisa imediatamente ser incorporado como uma bandeira para se dar a garantia dessa justiça tributária. Hoje nós só temos duas faixas, 15% e 27,5%. Isso cria uma distorção absurda, pagando quem recebe menos e pagando menos quem recebe mais. Mas qual é a lógica, qual foi a razão lógica apresentada pelo governo para construir o imposto com esse perfil, deputado? Essa legislação hoje do imposto de renda, ela vem de 1995. Uma lógica daquele período que era o quê? Não, vamos cobrar menos de quem tem mais para criar uma poupança, para que as pessoas acumulem e possam investir no país. Essa lógica que foi inspirada nos Estados Unidos está sendo questionada até naquele país. Não é possível mais ter uma lógica de que, olha, só os pobres paguem bem seu sacrifício e os que têm mais vão fazer esse acúmulo para se enriquecerem mais. A reforma do imposto de renda que nós queremos hoje sai, e aí a bancada do PCdoB que está apresentando isso, sai de duas faixas, como a de hoje, 15%, 27%, para 5 faixas. Vai 10%, vai 15%, 20%, 30%, 40%. Começando de alterar essa faixa inicial. Hoje é 1.372. Fica isento até 1.372. A nossa proposta é que até 2.157 as pessoas sejam livres. E depois vai diminuir das faixas, que vai pagar mais. Por exemplo, quem ganha 34 mil reais vai pagar 40% e faz jus a isso que se quer, né? Haveria mais devolução, por exemplo, se essa proposta que o PCdoB, a bancada do PCdoB está elaborando aí, de mudança no imposto de renda fosse aprovada, haveria mais devolução do imposto retido na fonte? Sem dúvida, porque, por exemplo, vamos dizer, um trabalhador que ganha hoje 2 mil reais,
ele quando chega no final do ano, ele tem que fazer o ajuste e a parcela dele, R$2.000, já é 15%, e se for 2.700, já é 27,5%. Vamos pegar a faixa maior, 2.700. Quem ganha de renda, quem ganha de ações, de fundos, essas aplicações, ele não paga, ele paga bem menos, ele não paga 27,5% não, ele paga 22% se for de fundos e se for de ações, 15%. Então nós vamos ter uma arrecadação maior com mais possibilidades de fazer uma distribuição de serviços públicos. Agora, deputada, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda esteve aqui numa audiência pública e falou que os ricos realmente não pagam imposto. A frase dele, os ricos não pagam imposto de renda no país. Eles usam uma outra forma, eles acabam pagando, prestando contas ao fisco de uma outra maneira, que é, por exemplo, como disse o secretário, a mais comum, abrir empresas. O que parece até interessante, porque se ele abre empresa, ele está gerando emprego, está gerando renda, está investindo no país. Essa lógica, ela é bem vista pelo PCdoB ou também é contestada? Não, abre empresas. Todos os empresários podem abrir empresas e podem dar sua cota de participação na construção dos serviços à sociedade. Não é justo que um trabalhador, vamos dizer uma hipótese raríssima, que ganha R$15.000, que vai pagar sobre 27,5%, e um empresário que ganha R$15.000 vai pagar sobre 15%, se for ações. Então não é justo. O empresário vai investir, vai pagar seu imposto de renda e vai ter um lucro. O lucro que ele vai ter vai partilhar com a sociedade na mesma forma que os trabalhadores partilham. É bom a empresa ser ampliada. Agora, nós estamos aí com essa isenção, quase isenção de uma parte significativa do dinheiro, e não surge esses mais empregos. Ao contrário, surge um nego comprando casa nos Estados Unidos, Miami, viajando, velejando por aí pelo mundo e curtindo a fortuna que é criada no país para um único bem-estar seu e não para o bem-estar da sociedade que necessita disso. Doutora, por essa proposta, mudaria também o imposto de renda da pessoa jurídica? Sim, porque a pessoa jurídica vai pagar o mesmo percentual, não querem mais não, o mesmo percentual que a pessoa física. É isso porque hoje, se a pessoa física, um trabalhador, um professor que ganha R$10.000 de salário, ele paga 27,5%, a pessoa jurídica que ganha R$10.000 paga 15% se for de ações ou 22% se for de aplicação de fundo. Então é só a justiça. Os que têm empresa, as pessoas jurídicas, os que têm renda, os que têm mais dinheiro, vão pagar igual o que trabalha. A senhora é a favor, a partir disso, então, a senhora é a favor da criação de imposto sobre grandes fortunas ou não seria mais necessário? Não, sem dúvida é possível que a gente possa comportar, através da variação nas taxas do imposto de renda, um imposto, uma alíquota correspondente que impacte sobre as grandes fortunas. Nós podemos, talvez, ampliar mais, não exigir tanto volume de impostos, mas que a justiça seja recuperada. Agora, se não se fizer isso, que o imposto sobre as grandes fortunas faça. Os jogadores de futebol, Ronaldinho, essa turma toda que está na Europa, muitas vezes eles esquecem, quando vêm para aqui, que lá eles pagam uma faixa bem superior e não reclamam. Eles ganham bem, mas pagam, devolvem ao Estado o percentual que o Estado exige e que responde. Por isso que essa história de ter justiça tributária é uma coisa que não é uma exigência do PCdoB. É como existe nos países desenvolvidos do mundo. Bom, deputada, como é que está a gênese desse projeto? Ele está em que ponto? Nós estamos entrando em pauta, protocolamos e vamos agora iniciar o processo. É evidente que a reforma tributária terá que vir antes, mas a gente quer ver se para e passo se faz o debate junto para que o povo sinta no seu bolso que há
um esforço por assegurar uma distribuição de renda através da justiça tributária. Deputada, muito obrigada pela entrevista aqui ao Palavra Aberta. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês de casa. Até o próximo programa. Tchau.